Boa tarde. Tentando aqui, Daniel. Agora sim, Daniel. Vamos só ali aguardando. Vamos iniciar a nossa entrevista. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Tá me Boa ouvindo tarde aí, bem? tudo bem? Estou lhe ouvindo bem. Boa tarde a todas as pessoas que estão entrando nesse momento, né? Agradecer a presença de todos, né? E, Daniel, gostaria inicialmente que você se apresentasse, né? Dissesse a sua formação, a sua atuação no movimento ecológico, movimento ambientalista. Certo. Bom, boa tarde a todas e a todos que estão entrando. Boa tarde, Domingos. Bom, sou Daniel Barreto, estudei Direito, agora, mais recentemente, estou estudando Gestão Ambiental na Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, né? Meu caminho ambiental, ele começou já desde cedo, mas mais atuante mesmo quando eu mudei para a Bahia, em 2006, e em 2008, quando eu assim, abandonei a área do direito para trabalhar no terceiro setor, para trabalhar com uma ONG ambiental. Aí comecei a trabalhar na parte de políticas públicas socioambientais de uma ONG lá no oeste da Bahia, do Instituto Bioeste. Dessa ONG a gente começou a participar de diversos conselhos, Conselho Municipal de Meio Ambiente de Barreiras, depois fomos para o Conselho Regional de Turismo Ecológico do oeste da Bahia, né? Também para o CIEA Bahia, a gente também acabou indo para o CIEA Bahia, que é a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. Em 2010, o Instituto Bioeste foi eleito para representar as ONGs do Nordeste no Conselho Nacional de Meio Ambiente, onde eu fui escolhido para representar o Instituto lá em Brasília e todas as ONGs ambientais do Nordeste brasileiro. Tivemos um mandato de 2 anos lá, como sociedade civil, representando o Nordeste. Paralelamente também atuando no Conselho Estadual de Meio Ambiente, com diversos programas e projetos na área ambiental no oeste da Bahia, como um todo. E indo, essa trajetória com o Bioeste vai até 2010, vai até 2014 com o Instituto Bioeste, e aí eu recebo o convite com a extinção, com a paralisação das atividades do Instituto Bioeste no oeste da Bahia, eu sou convidado para integrar a equipe do Grupo Germen, que é o grupo de promoção, de defesa e promoção socioambiental, primeira ONG ambiental da Bahia, né? Ela nasceu lá em 81, com um histórico maravilhoso de ações na Bahia e tal. Em 2014, eu começo a desenvolver ações junto ao Germen, junto ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, outros conselhos, redes ambientais e tal, e diversos projetos. Né? Anos depois, quando, por questão regimental, né, não pode ter 3 eleições consecutivas da mesma entidade, o Grupo Gambá me convidou para representar o Gambá também
no Conselho Estadual de Meio Ambiente da Bahia, na mesma época que eu também recebi mais ou menos o convite de Domingos para, junto com o Jack, compor lá a chapa que ia representar o Nordeste no CONAMA novamente, né? Nas duas últimas gestões, como elas eram feitas antes de todo esse rebuliço que está acontecendo na gestão ambiental, né? Então, e aí começa a dizer, então, a história é mais ou menos essa, assim, né? Em curto de trabalho. E em 2019, perdão, eu entro na Universidade Federal de Pelotas para curso, sou aprovado para cursar o curso de Gestão Ambiental e me mudo para o Rio Grande do Sul para me capacitar, né, ainda mais na área tal, e estar discutindo também e conhecer também todas as nuances das questões ambientais desse Brasil que é muito grande, né, Domingos? Isso, As com coisas certeza. que acontecem na Bahia não são as mesmas coisas que acontecem no Rio Grande do Sul, e como não é o que acontece na Amazônia, no Pantanal e vários outros biomas, né? Então, a trajetória é mais ou menos essa, ela começa mais ou menos assim, e aí é de muita atuação mesmo, né? Principalmente nessa área de políticas públicas, essa famigerada área de políticas públicas socioambientais, que raramente a gente consegue mostrar os resultados, né? As pessoas acabam confundindo, achando que a gente não está fazendo muita coisa, mas você já teve lá comigo no Conselho Nacional de Meio Ambiente, você sabe que lá, como nos conselhos estaduais, até mesmo municipais, é tudo briga de cachorro grande, né? São Não é vários fácil. representantes representando vários setores, né? Mais ou menos Não é isso. fácil, né, Daniel? E nós fomos eleitos, né? Nós, representando o GERC, as entidades ambientalistas do Nordeste, né? Fomos eleitos, reeleitos, né? No caso, Ele. e é um absurdo o governo Bolsonaro, então, cassou o nosso mandato, né? E passou a colocar o CONAMA com uma escolha de sorteio, né? Coisa que nunca se viu na história do CONAMA, né? Sempre as entidades foram eleitas, né? Por todo o conjunto, não de cada região, não da representação de cada região, e nós fomos surpreendidos, não com a cassação do mandato. Esperávamos retrocesso, mas esperávamos que essa questão da eleição fosse respeitada, e não foi respeitada. Eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito desse processo de retrocesso na política nacional de meio ambiente. Tá. Então, assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro, né, Domingos, que esse retrocesso, assim, ele foi agravado com o atual governo federal, mas ele não começa agora, ele é lá de trás. A gente já vem com um processo de desmonte ambiental muito grande. Até mesmo se a gente voltar bem lá atrás, eu acho que, assim, eu posso falar sem achar que estou errando muito, mas depois de Marina Silva, que também não foi lá grande coisa, tem algumas coisas que a gente pode questionar da gestão dela, da pasta ambiental, mas de lá para cá é ladeira abaixo, né? As questões ambientais, a gente vê o código, como foi feito o código florestal mesmo, tal, então vem uma escalada, né? Aí mesmo na Bahia, a gente vê o desmonte que foi feito a partir de 2010, quando se retirou do CEPRAM, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente da Bahia, quando se retirou do CEPRAM
o poder de analisar os licenciamentos ambientais, tal. Você vê, Bahia, pioneira em muitas coisas positivas, mas também em algumas coisas negativas também, como a LAC da Bahia, né, que é a licença ambiental autodeclaratória, que agora, o ano passado, o Rio Grande do Sul também está adotando. E vendendo como se foi uma coisa boa. E a gente já tem os relatos na Bahia que não foi uma coisa tão boa. Até os próprios técnicos do INEMA, né, sabem que não há fiscalização, e as que há mostra diversas irregularidades, né? Então, o desmonte já vem de lá. Já em 2018, quando a gente estava vivendo aquele negócio de eleição, aquele tumulto, aquelas incertezas, né? Primeiro, a gente não esperava, né? Sinceramente, eu achava que poderia não acontecer o que aconteceu. E aí eu gosto de lembrar que nessa época, já em 2018, a gente estava no CONAMA, foi quando a gente foi reeleito, né, para 2019, 2020, a gente estaria no atual mandato, né, o GERC, né, o Grupo Ecológico Rio de Contas, que eu tenho orgulho de ter sido convidado por você para representar vocês lá em Brasília, junto com você. E aí a gente pega, nesse período, em 2018, eu estou também representando o Conselho Nacional de Meio Ambiente no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E lá, nesse conselho, Domingos, a gente que era um conselho que era majoritário, 2/3 dele era sociedade civil e 1/3 só governo, diretamente ligado à presidência da República, funcionava ali na vice-presidência da República, na época. A gente já vinha discutindo os problemas que podia ser. Depois da eleição, quando chegou o pessoal da equipe de transição, a gente passou por situações assim de reunião gravada. Cada fala da sociedade civil era fotografado o representante, qual instituição, qual o nome da pessoa, e pessoas assim, mais militares participando dessas reuniões. A gente já começa a sentir isso ainda no período tal. Foi feito naquela oportunidade uma reunião com a sociedade civil de segurança alimentar e nutricional, onde a gente desenhava um futuro não tão bom para a sociedade civil, mas a gente não esperava que era o que aconteceu a partir de 1º de janeiro de 2019. Conceia é extinto, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional é extinto numa canetada. O CONAMA, onde a gente estava, a gente passa de 11 cadeiras de representantes da sociedade civil para 4 cadeiras, onde essas 4 cadeiras são sorteadas em uma espécie de um bingo. Vamos ver no bingo aqui quem que é a instituição. Onde, até para quem não conhece como funcionava as eleições no CONAMA antes, as próprias ONGs ambientais, cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientais, elegiam as ONGs por região. As ONGs da região norte votavam nas ONGs da região norte, as ONGs da região sul na do sul, do nordeste no nordeste, centro-oeste e centro-oeste. Era eleição onde os nossos pares escolhiam dentre nós quem ia representar eles. Né? Mas como o histórico da sociedade civil no CONAMA foi sempre de fazer o embate desse desmonte ambiental. Né? O CONAMA ele é um conselho deliberativo. As normas técnicas ambientais saem de resoluções do CONAMA. Então, ele tem um certo poder legislativo forte dentro das questões ambientais, dentro do seu âmbito, do que é a competência do seu âmbito. E os técnicos ambientais estão ali, de todas as áreas, para discutir isso. Mas tem esse enxugamento sobre uma premissa, uma discussão que era para agilizar os processos, mas a gente sabe que não é isso. Né? O que foi feito foi um desmonte grande que já
que foi assim, e brusco, né? A gente teve reunião, coisa que nunca tinha acontecido no CONAMA. A primeira, se eu não me engano, né, foi a primeira reunião, não estava, acho que você estava nessa reunião, que o suplente do secretário estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo foi retirado por seguranças à força, porque na reunião só podia participar conselheiro titular em outra sala separada e por videoconferência os suplentes poderiam assistir. E o secretário... você estava lá, você pode até falar melhor sobre esse episódio, mas foi horrível, o cara foi retirado à força de dentro da reunião, uma coisa que nunca, por mais divergência que seja sociedade civil, seja governo tal, tinha nas discussões, as discussões do CONAMA sempre pautadas por discussões sérias, pautada na ciência, em pesquisa, tal. Não era nada de achismo, né? E uma coisa que também tem de ficar claro, Domingos, que eu vou aproveitar essa live para falar, porque eu já ouvi muita gente, quando eu conto essa história, falar assim, mas é que ele secou as tetas. Vocês queriam estar mamando no governo até hoje. O cargo de conselheiro, ele não é remunerado, ele é simplesmente reconhecido como de interesse público. A gente não tem remuneração. Quem tem remuneração para dar no governo é o representante do governo, que já tem seu salário para estar lá. A gente faz mesmo pelo amor da discussão e essa garantia constitucional que nos foi dada, de representação, de controle social propriamente dito dentro de discutir as políticas públicas, que é o que a gente quer, o que a gente precisa. Né? Numa democracia, todos seriam ouvidos. Né? Mas, infelizmente, aí vem. E depois a gente vem as inúmeras ações de desmonte desmonte no ICMBio, desmonte no IBAMA, agora essa tentativa de mudar, a aplicar o código florestal na Mata Atlântica. Essa lei da Mata Atlântica tem lei específica e ela é defendida pela Constituição Federal como um patrimônio. Então, assim, uns desmontes assim que, por mais que a gente possa ter sido assim, tipo que, como se diz, pego de surpresa, talvez nem tanto. Se a gente pegar o histórico do próprio secretário, o próprio ministro, né? Ele foi condenado em primeira instância de um processo em São Paulo, enquanto secretário ambiental em São Paulo, aonde ele leva por conselho uma discussão de um plano de manejo de uma APA, da APA do Tietê, e depois que o conselho decide, depois de muita discussão, os técnicos opinando tal, como que ia ser essa unidade de conservação, antes de ir para a publicação no Diário Oficial, ele pega a sua caneta e redemarca, retirando 2 mineradoras de dentro da área. Né? E agora, mais recentemente, a gente vê esses escândalos com as contas dele. Parece que na mesma época ele andou recebendo alguns dinheiros em contas. Então, assim, é isso que a gente está vivendo hoje, né, Domingos? É esse desmonte, o aumento, né, do desmatamento ilegal na Amazônia, né? Que a gente tem de diferenciar em 2 desmatamentos. Na verdade, é em 3. É o desmatamento legal, o autorizado, normal, o ilegal e o imoral. Na Bahia acontece muito. Vira e mexe, a gente vê o INEMA liberando umas liberação de supressão de vegetação nativa, principalmente na região do Cerrado, aí no oeste da Bahia, que pode até ser legal, mas é totalmente imoral você pegar e desmatar 900 mil hectares de uma vez só. Ou
O cara consegue... eu estou desmatando só 400 hectares, mas ele tem uma fazenda de 10 mil hectares dividida em várias fazendinhas de 1.000, e ele pega 400 hectares de cada. Quando você for somar tudo, o cara está desmatando 4.000 hectares de cerrado nativo. Né? Então, assim, essas é que eu considero umas licenças ambientais imorais, né? Que há como fiscalizar isso, mas não há um interesse que essa fiscalização aconteça. Isso mesmo, Daniel. A verdade, foi um verdadeiro absurdo que se montou no CONAMA, mesmo a ditadura militar, mas se permitia as reuniões do CONAMA. As reuniões eram feitas, e você sabe disso, que já esteve lá várias vezes, no auditório do IBAMA, né, com um espaço amplo, grande, tal. E eles, nessa reunião que eu estive presente, eles mudaram para uma salinha no prédio do Ministério do Meio Ambiente, lá na Esplanada dos Ministérios, e impediram que os suplentes entrassem. Então, o suplente tentou entrar e os seguranças barraram e arrastaram, e ele gritando, e o impressionante é que eu verifiquei a face do ministro Ricardo Salles, chamado de sinistro, pelo seu caráter antiambiental, que é um verdadeiro terror para o meio ambiente. Esse sinistro é um cara cínico. Ele, ouvindo os gritos lá, e ele não parava a reunião, não. Ele continuava a reunião como se nada tivesse acontecendo. Então, foi um absurdo que aconteceu nesse sentido, e mostra realmente que ele é comprometido, ele é pago pago pelo poder público para defender o meio ambiente, porque ele é o ministro do meio ambiente. Mas ele é o ministro anti-meio ambiente, ministro antiambiental. Então, ele, na verdade, está ali para defender o interesse dos grandes grupos do agronegócio, da mineração. Tanto que ele usou a expressão passar a boiada por cima da legislação. Então, gostaria que você comentasse, inclusive, porque o Brasil, apesar de todas essas dificuldades, mas se conseguiu, a sociedade civil conseguiu, a sociedade civil organizada, conseguiu ganhos importantes do ponto de vista da legislação ambiental. A própria Constituição brasileira, o capítulo voltado para o meio ambiente, foi um avanço no Brasil. Você tem a lei da Mata Atlântica, tem leis relacionadas à água, aos resíduos sólidos, enfim, diversas leis existentes no Brasil. Então, há um interesse hoje em revogar essas leis. Eu gostaria de lhe perguntar exatamente quais são as leis que estão sendo ameaçadas nesse momento. E, antes de você responder, fazer uma saudação à representação do Laios de Jequié, na pessoa de Israel Rebouças, e saudar todas aquelas pessoas que estão entrando nesse momento. Então, ele tentou agora, numa manobra, numa canetada, atingir a Mata Atlântica, a Amazônia como um todo, nesse comitê que foi criado e, salvo engano, não é nem comandado pelo ministro do Meio Ambiente, é comandado pelo vice-presidente da República, que a gente não sabe exatamente, que ele também fez menção a isso, que o Mourão já está construindo alguma coisa que deve vir para aí. A gente vê esse aumento desenfreado do desmatamento na Amazônia, a garantia que, em palavra, o governo dá para os desmatadores ilegais que não vai acontecer nada, A gente vê as questões o Cerrado em si, na fala, na reunião. Se a gente pegar a famigerada reunião
E falar que, na fala da ministra da Agricultura, que ela fala que tem mais 2 milhões para abrir, o Onyx do lado ainda fala para ela, no sul? Ela fala, não, no Matopiba. Não é no sul, é 2 milhões no Matopiba, que é uma área de vulnerabilidade da questão do cerrado, né? Uma área de cerrado, é a nova expansão agrícola do Brasil, né, que não é invenção desse governo, é invenção de governos passados, que fique registrado, mas que esse governo está aproveitando para dar aquele pontapé e acabar com tudo que tem. A gente está falando de 2 milhões de hectares. Só para conseguir a pessoa imaginar o que é 2 milhões, imagina 2 milhões de campo de futebol enfileirado, é o tamanho do lugar que estão falando que está à disposição de abrir, mas precisa, como o ministro falou, aproveitar a oportunidade para passar essa boiada junto da flexibilização do licenciamento ambiental, que é o que esse povo quer, né? O licenciamento, essa flexibilização que já vinha bem de antes, né? Também que já vem acontecendo de certo modo, até mesmo nos estados. Né? Então, a gente pega, aí tem... aí você fala de outra legislação, a gente tem aquela coisa que também já vem lá das outras, as prorrogações do CAR, que nunca se termina o cadastro ambiental rural, todo ano se prorroga. A legislação de resíduos sólidos é excelente, mas todo ano se prorroga o prazo para pôr fim nos lixão. Nunca se consegue pôr fim nos lixão. E a gente vem, né, nessas coisas que não se acaba. Né? Tem as coisas positivas, também tem várias legislações, como essas legislações são positivas, mas a sua aplicação é aquela famosa coisa que de vez em quando a gente ouvia na faculdade de Direito. Né? O Brasil é um daqueles países no mundo, não somos os únicos, tá? Mas há países no mundo em que tem lei que pega e lei que não pega. Né? Então, se a lei for para prejudicar o pobre, o pessoal que vive na vulnerabilidade, aí ela pega, que é uma beleza. Agora, se for mexer com os ricos, aí o negócio já fica com quem manda no dinheiro, aí o negócio já fica mais complicado. Né? A gente teve, há uns anos atrás, aquele Fórum Mundial da Água, era a coisa mais linda do mundo de se ver. Mas o fórum mesmo em si, era a Coca-Cola e outras grandes multinacionais querendo a liberdade de pegar o tanto de água que fosse aqui do Brasil. Que a gente volta na fala do ministro. A gente não exporta soja para a China, a gente exporta água. Para a Índia, a gente exporta água, porque soja precisa de água para você plantar. E eles não têm como plantar lá. Por isso que o que a gente exporta é a água brasileira que a gente tem nessa abundância. Né? E a gente pega algumas coisas até a Política Nacional de Recursos Hídricos, que a gente vê que a lei é bonita, a gente tem alguns instrumentos para trabalhar, mas a sua aplicação é aquela coisa em passos lentos, quase parando, quando não é marcha ré engatada, né? Na questão da Amazônia, eu tenho um grande medo da gente estar com uma grande marcha ré engatada ali. Né? Nas questões da Amazônia. Não sei se eu consegui... Se era mais ou menos isso que você queria? O que é que você, na sua opinião, o que é que a sociedade civil organizada pode fazer? Você acredita que, não é, através da mobilização, a sua experiência, ter como advogado, que possa barrar, não é, esse retrocesso, principalmente na legislação ambiental? Domingos, eu sou ecossocialista, né? Eu defendo um ecossocialismo assim, e hoje a gente está no Dia Mundial do Meio Ambiente. Para mim, não é um dia para fazer aquela educaçãozinha ambiental na escola, é um dia de luta, um dia de reafirmar as questões ambientais
com a importância que elas são e ela tem. Entendeu? Então, assim, a mudança do sistema capitalista, do sistema de consumo, né, a gente precisa mudar. E nós, brasileiros, não somos educados para isso. Né? Porém, a gente é muito evoluído. Porque eu vejo muita gente querer comparar a gente com a Alemanha, com a Holanda, né? E eu sempre falo, gente, com esse pessoal não dá para comparar. Os caras têm 2.000 anos a mais do que nós, e o tamanho deles é do tamanho de um estado nosso. É complicado fazer essa companhia, querer a mesma coisa. Quando eles erraram a questão ambiental, eles erraram lá atrás. Aí eles corrigiram lá atrás para ter hoje o que eles têm hoje lá. Então eu vejo assim que o que precisa é essa mudança, né? E acredito muito que a educação ambiental, apesar de tudo, seja um grande responsável para que essa mudança aconteça. Essa é uma mudança de pensamento, de modo de viver. Talvez essa pandemia que a gente está vivendo hoje, Domingos, né, que alguns também falam que não é nenhuma pandemia, é só o planeta falando, olha, do jeito que tá, não dá para continuar, ou vocês mudam. E já está fazendo a gente ter que mudar vários hábitos que a gente tinha. Né? Então, não sei se... Né, não sei como isso vai estar afetando, mas eu espero que depois dessa pandemia toda, a gente tenha seres humanos melhores aqui para que pensem, né, não só no eu, mas no próximo também, como a gente está vendo várias ações acontecendo no Brasil inteiro, de ações fenomenais, e no mundo todo, aí de solidariedade nessa época que a gente está vivendo, que está punk pra caramba, né? Você acredita que com ações, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, com ações ajuizadas pelo Ministério Público, você acredita que possa evitar esse retrocesso na legislação ambiental? Domingos, assim, essas ações elas são necessárias. E são necessárias que elas aconteçam. Só que o nosso judiciário, ele não é aquela coisa que... Porque qual que é o problema? O problema está acontecendo hoje. Eu entro com a ação hoje, se essa ação demorar 5, 10 anos para ser julgada, e eu não tiver uma decisão liminar no início, o que vai acontecer nesses 10 anos? A gente vai demorar outros 100 para recuperar. Vamos dar um exemplo da política estadual de meio ambiente aí da Bahia, que ela está sob júdice no Supremo Tribunal desde 2011 pela Procuradoria aí do Estado, pelo Ministério Público Estadual, que temos assim promotores fenomenais aí que atuam na área ambiental mesmo, como Luciana Cury e tal, tem uns promotores assim que é só tirar o chapéu pelo trabalho fenomenal que eles fazem. Mas o tempo de resposta é muito demorado. Esse é o nosso problema. A gente não tem um tempo de resposta, né? Uma árvore que caiu de 100 anos, porque foi liberada agora, mas aí daqui 2 anos o Supremo decide que não podia ter derrubado, não, você tem de replantar ela. Não vai fazer, né? O estrago já está feito, né? Ele não é recuperável tão rápido. Por isso as questões ambientais são assim importantes, assim, e assim, essas ações na justiça são importantes. São ações como essas que barrou a questão da lei da Mata Atlântica, da aplicação do Código Florestal na Mata Atlântica, desrespeitando a lei da Mata Atlântica, que é mais restritiva, né? Então, esse tempo é meio... Mas elas são essenciais. E queira ou não queira,
o nosso lugar hoje de voz para essas coisas. Se a gente não judicializar os problemas que a gente está vendo, e aí eu acho que a sociedade civil organizada ambiental tem como contribuir bastante, sendo até ânimos curi do Ministério Público nas ações judiciais, como foi o caso da ação na Bahia, Gambá, Germe, a desenvolvimento lá do oeste da Bahia, são ânimos curi do Ministério Público nessa ação que está em trâmite lá em Brasília desde 2011, contra essa LAC, esse licenciamento ambiental aí da Bahia. Só que nunca foi dado nenhuma liminar. Ou seja, há 10 anos está se licenciando do jeito que os técnicos, todo mundo fala que está errado. Então não dá para a gente ficar esperando também, né? Eu não sei, eu tenho medo de falar em redes sociais sobre ecoterrorismo, né? Mas às vezes a gente percebe que parece que só assim que talvez as coisas funcionariam, né? Você, inclusive, deve estar acompanhando aí a série Aruanas, né? Que se baseia muito na questão do Greenpeace, né? Você acha que essa ação direta, né, que aparece em Aruanas, e que o Greenpeace tem uma experiência muito grande, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, você acha que é uma ação que pode contribuir para, não é, a questão da defesa ambiental? Olha, eu assisti essa série quando ela passou no Google Play já, né? Eu já assisti essa série, muito legal, dá um retrato, apesar de romantizada, mas assim, tem algumas ficção, cenas. Tem algumas cenas em garimpo ali que é mais ou menos aquilo ali mesmo, né? E a gente vê como o poder vê essas coisas, né? Essa série ela é interessante, ela é legal. E eu, assim, minha entrada lá atrás, ainda como adolescente, foi nessa pegada meio, assim, radical mesmo de ecoterrorismo. Você ganha notoriedade, você consegue barrar uma coisa, você consegue, por exemplo, conseguir que um juiz interdite uma obra. Então isso é importante para essas ações pontuais, né? Mas como fazer isso em discussões de políticas públicas? Eu, nesses meus anos todos aqui, desde 2008, aí, né, nessa área de políticas públicas, eu ainda não consigo, infelizmente, ver como ter essas ações mais assim para dentro da política pública, né? Uma ação, né? Porque política pública é aquela coisa que é construída devagar, você sabe, aperta de um lado, solta do outro para conseguir, para ganhar uma coisa ali, a gente tem de liberar uma coisa do lado de... aquele jogo político que não tem como, né? Infelizmente, é assim que funciona. Por mais que a gente vá com os argumentos técnicos certos, que, olha, vai dar problema. Vou dar esse último como exemplo, aquela última discussão que a gente estava nas nossas últimas participações no CONAMA, que era do Promove 4, dos catalisadores das motos. Né? Que hoje eles têm validade de 20 mil quilômetros, né? Se eu não me engano, e a gente estava querendo que a partir de 2025... Não era uma coisa para mudar agora, estava discutindo uma política pública para começar a valer em 2025, para que as fabricantes de moto começassem a fabricar motos com catalisadores com 40 mil quilômetros de vida útil. Porque o mototáxi em São Paulo roda 20 mil quilômetros em alguns meses, ou até menos. E a partir daí a poluição dos escapamentos das motos estão jogando. E a indústria, os representantes da indústria, junto com o governo, né,
com o argumento deles que não tinha como mudar essa produção. Lógico que tem como mudar, se muda essas coisas. E aí tinha um delay de tempo para eles se adequarem. Né? Mesmo que chegasse em 2005, eles conseguissem mais um ano, né? Mas precisa mudar. Só que, né, essa, infelizmente, no CONAMA, essa resolução, a gente perdeu por um voto. Né? A gente perdeu essa, daí a gente perdeu por um voto. Mas é essas coisas, né? Então, eu aprecio, eu particularmente, Daniel, eu aprecio essas ações assim, eu acho que elas têm esse caráter imediatista. Né? Quais Como ações um que você acha adolescente que sobe em uma árvore para não deixar que o vizinho corte a árvore. Né? São ações assim, e muitas pessoas sérias hoje que discutem nível nacional e internacional as questões ambientais até começaram sua atuação dessa maneira mesmo, né? Então, eu vejo assim, não vejo como a solução, mas é mais um tipo de ação coordenadas com outras ações que a gente pode, lá no final, ter alguns resultados. E esses vão trazer, com certeza, resultados mais rápidos do que uma ação judicial que demora anos, né? Infelizmente. Você acredita que com as ações da sociedade civil, inclusive pressionando governos e empresas, né, no exterior, não é, possa ter uma influência do ponto de vista econômico, não é? Porque, por exemplo, o Brasil ele exporta, não é? Você disse aí, exporta água, disse muito bem, não é? Porque, na verdade, não é soja, não é carne, não é, mas a água, exatamente porque tudo isso aí, não é? Toda essa produção depende fundamentalmente, não é? Essencialmente da água. Não é? Mas está acontecendo uma pressão internacional, inclusive boicote a produtos de empresas brasileiras, não é? Uma pressão também dos governos no sentido de que se afrouxar a legislação ambiental, não é? Se não tiver uma proteção para as unidades de conservação, para os povos indígenas, não é? Que haverá boicote nos produtos da economia brasileira. Você acredita que essa pressão internacional, até com influência no parlamento europeu, em governos que hoje têm um poder como o governo da Alemanha, você acredita que isso poderá ter uma influência aqui no Brasil? Eu acho que sim, né? Essas coisas pegam muito lá fora, né? Essas questões ambientais, assim, essas coisas pegam muito. É importante. Eu acredito que há a possibilidade da gente ter uma produção mais sustentável, respeitando os povos originários, os povos indígenas, os quilombolas, nas suas regiões. A gente não precisa. A gente tem muita terra, entendeu? E a gente tem muita água, que a gente exporta é água. Porque se eles tivessem água lá, eles não estavam comprando nós, eles estavam plantando lá. Hoje em dia, com toda a tecnologia que tem, com todas as coisas, você planta aquilo lá, daquela carta lá atrás, lá do descobrimento, nessa terra que tudo planta, tudo dá, né? Você que é escritor sabe melhor dessas coisas do que eu, não sou muito bom nisso daí, não. Mas teve essa carta lá atrás e tal. Isso, hoje, com as tecnologias de correção de solo, você planta qualquer coisa em qualquer lugar, até na Lua. Se marcar, os caras plantam lá. Para falar a verdade, entendeu? Então, assim, o que a gente exporta é a água e a economia. O problema, Domingos, é que o Brasil, com toda a potencialidade que ele tem, a gente está restrito à nossa economia na exportação de grãos. Como se a gente fosse o celeiro do mundo para abastecer o mundo inteiro. A gente poderia... A gente tem aqui a base de Alcântara, que é uma dos pontos para fazer
as coisas no espaço para decolar foguete, que é um dos melhores do mundo, até melhor do que o ponto da Rússia, algumas pessoas dizem. Mas não, né? A gente poderia estar investindo em tecnologia, em ciência e tecnologia. A gente tem mentes brilhantes nas universidades brasileiras. A gente tem pesquisadores sérios, reconhecidos mundialmente, e que acabam indo trabalhar lá fora. Eu tenho uma parente de família que é física nuclear que trabalha no Canadá. E não teve emprego, não é que não teve emprego, não dá para competir com as propostas de lá, porque o investimento aqui não tem para essas coisas. Então a gente tem que ver assim, a gente tem de valorizar isso, a gente tem de diversificar a nossa economia. Né? É aquele negócio, mudar esse capitalismo selvagem, né? Que eu estava falando desde o começo. Eu acho assim, acho que é por esse lado. Com certeza. Ô, Daniel, e em relação, por exemplo, a questão da Amazônia, hoje que você vê aí essa situação da Amazônia, dos povos indígenas com a invasão por conta do garimpo, a falta de respeito em relação à questão dos povos indígenas, inclusive levando doenças, né, como agora o Covid-19, né, lá os garimpeiros dentro do território Yanomami, por exemplo, né, que saída você vê para essa situação terrível da Amazônia. Quer dizer, você vê a luta, eu estava lendo dia desses aí, o Crime e Castigo, do Zueni Ventura, que é sobre a vida de Chico Mendes, e mostra muito essa situação de luta de Chico Mendes, e você vê que anos depois, mais de 30 anos depois, acontece esse retrocesso na Amazônia. Lá, assim, a gente mora no país que mais mata ambientalistas e pessoas ligadas na proteção ambiental no mundo inteiro. Né? É difícil falar em nome de outros povos, né? Eu tenho um receio muito disso, ainda mais por ser loiro, de olho azul, de querer defender, para não falar que eu estou fazendo apropriação cultural. Mas a gente vê, Domingos, que é claro a tendência de extermínio de povo quilombola e povo indígena. Há uma tendência de extermínio pela ganância do cara pálida, pela terra, ou que está debaixo da terra dessas áreas indígenas, dessa Amazônia. Entendeu? Então, assim, eu vejo como muito preocupante. Eu tenho amigos que sofrem isso na pele todo dia. Né? Os Guajajara estão sendo exterminados toda hora. Né? Comunidades quilombolas, aí seus líderes também sendo perseguidos, sendo exterminados. Tal. Né? E, se não for o Estado intervir para que isso não aconteça, eu só, sinceramente, Domingos, eu só vejo uma guerra civil só vejo pegando arma e, bom, já que é para todo mundo se armar e se proteger, então vamos armar os indígenas, vamos armar os quilombolas, então, e vamos ver quem vai ter mais bala. Porque parece que é o que esse pessoal que está hoje no governo quer que aconteça. Porque o trabalho é para exterminar, seja através das doenças, como já fizeram no primeiro genocídio indígena, lá em 1500, matando indígena, com presentezinhos contaminados com doenças europeias, que os índios não estavam acostumados. É a mesma coisa que acontece hoje. Os caras,
né? Infelizmente, tem gente que está vendo a oportunidade nisso, que eles vão morrer, então vamos contaminar esse pessoal que eles morrem, que aí a terra fica para a gente. Aí a gente consegue o uso capião da terra. É isso que eu vejo. Eu sinceramente, pelo menos, infelizmente, para os próximos 2 anos ainda, com esperança que daqui 2 anos isso possa mudar, ou pelo menos ficar menos pior, porque melhorar, não sei se melhora, mas pode ser que fique menos pior daqui 2 anos, sendo otimista, tá? E nesses 2 anos vai ser uma luta, vai ser sobrevivência. É uma luta de sobrevivência. Fácil, não é fácil. Infelizmente não é fácil. Infelizmente não é fácil. Esperamos que esse governo, não é, saia, não é, fora Bolsonaro cada vez mais forte aí, toda hora, né? Pois é, porque não está fácil realmente com esse sinistro aí, não é? Esse homem antiambiental, que é o Ricardo Salles, um absurdo, não é? Mas não é só ele. O problema é que não é só ele, é toda a máquina está estruturada para isso terminar. Você lembra? O último ministro a ser nomeado foi o de Meio Ambiente, porque ele queria extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Verdade. E por mais incrível que pareça, o Ministério do Meio Ambiente não foi extinto, não foi por causa de ambientalista. Foi porque a bancada ruralista falou, não pode acabar, porque se acabar, eu não vendo para a Europa. Com certeza. Eu não vou vender meu produto. Com certeza. Entendeu? A pressão não foi o ambientalista que salvou o Ministério do Meio Ambiente, foi a bancada ruralista. E o que aconteceu? Colocaram um ministro que o presidente falou isso lá atrás. Eu lembro, colocou um ministro que vai fazer o que a ministra da Agricultura mandar. Só que ele não faz só o que a ministra da Agricultura, faz o que o pessoal da mineração quer, faz... Isso tudo, então o negócio é de monte. O negócio é essa produção exacerbada que a gente tem de vender. Se a gente tivesse diversidade, se a gente tivesse uma indústria forte, se a gente tivesse criação de tecnologia no Brasil, um campo tecnológico decente, tal, porque a gente tem mentes brilhantes para isso, para tocar isso. A gente não precisava estar tão única, exclusivamente dependente do agronegócio. Verdade. É esse capitalismo que tem que mudar. Nós estamos chegando ao final, né? Gostaria que você fizesse em breve as considerações finais para que a gente possa, inclusive, gravar essa live, né? Para que as pessoas assistam novamente ou aqueles que não puderam assistir também possam assistir. E eu, desde já, gostaria de lhe agradecer e agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Domingos, eu só tenho a agradecer o convite, mais um convite do GEC, a gente não... Né, até me sinto parte do GEC, né, por ter representado o Grupo Ecológico Rio de Contas, se alguém aqui do Sul que está assistindo, algum amigo está assistindo, não sabe o que é o GEC, é o Grupo Ecológico Rio de Contas, lá numa cidadezinha no interior da Bahia, fenomenal ali na Caatinga, né? E a Caatinga, né? Caatinga e Mata Atlântica, é transição, Jequié. Uma transiçãozinha, lugar muito bonito também, a ONG também é sediada em Jequié, né? Eu acho que é isso. Agradecer a todos vocês, agradecer ao pessoal que participou aqui. E a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca, né? Saber que a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. A bandeira ambiental é uma coisa que eu abracei. Não sou aquele ambientalista corretinho, não sou. Tenho falhas como todo ser humano tem. Mas eu tenho uma bandeira de luta que é a defesa do meio ambiente como um todo, né? Um ambiente total para todo mundo e principalmente para as futuras gerações, né? E com isso, eu gosto muito daquela frasezinha, né? Em vez da gente se preocupar
com o meio ambiente que a gente vai deixar para os nossos filhos, netos e gerações futuras, a gente tem de se preocupar com que filhos, que netos, que seres humanos a gente vai deixar para esse meio ambiente no futuro. Então, acredito que a educação ambiental na base é um estopim para essa mudança futura lá na frente. Com certeza. Eu queria agradecer a todos. Vi que teve até parentes meus aqui entrando, muitos amigos aqui na live, agradecer a todos. Grande Lilith esteve aqui também com a gente, também agradecer a todo mundo mesmo. E estamos à disposição aí e estamos na luta. Agora aqui no Rio Grande do Sul, né? Também com muita luta, com mineradoras aqui querendo acabar com a maior área de produção de arroz orgânico do Brasil. E só está querendo acabar com esse arroz orgânico porque esse arroz orgânico é plantado pelo MST. Porque se fosse plantado pelo agronegócio, eu duvido que o governo tinha licenciado a mineradora na área, né? Mas tudo bem. Mas a gente está aqui na luta. Vamos fazer essa resistência sempre. Isso aí. É nóis. Tá bom, Daniel? Muito obrigado e obrigado a todos vocês que estiveram conosco, não é? E apesar de tudo, nós temos que comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, porque o Brasil é uma potência biológica. E se tivesse consciência, a gente estaria sendo o país do século XXI, estaria, não é, à frente do mundo inteiro, porque nós temos todas as condições para, não é, uma economia de baixo carbono, para uma sociedade que seja exemplo para sustentabilidade. Mas vamos lutar para que isso aconteça, já que temos as condições naturais, não é, ideais para isso. Muito obrigado, não é, e uma boa noite. Obrigado, boa noite.